Tranquilo, Lucas. Quando você quiser, já estamos transmitindo aí. Beleza. Beleza. Bom, começa aqui com um questionamento. O que é ser católico? Eu tenho certeza que todos vocês saberiam dar respostas muito adequadas, perfeitas para essa pergunta. Mas o que eu quero fazer um pouco hoje aqui é ampliar a nossa mente, ampliar a nossa imaginação, ampliar o nosso conhecimento sobre o que é verdadeiramente ser católico. Quando a gente pensa na Igreja Católica, eu tenho certeza, a primeira coisa que vem na sua cabeça são catedrais renascentistas, barrocas, com inscrições em latim por todos os cantos, ou jovens sacerdotes que escolheram o celibato para servir a Deus melhor, servir a igreja, ou, sei lá, senhorinhas mexicanas rezando o terço, ajoelhadas nas igrejas. E tudo isso é a Igreja Católica. Está perfeitamente correto. Mas vamos para o momento aqui do choque. Calma aí. Nós podemos muito bem entrar numa paróquia católica e a arquitetura pode nos surpreender um pouco. A gente pode olhar o interior e falar, o que está acontecendo aqui? Eu estou numa igreja ortodoxa, eu estou numa igreja católica. Então, é um pouco disso que eu quero falar aqui hoje. Algumas igrejas católicas, algumas paróquias católicas, nunca, jamais usaram o latim. Se você abrir os livros litúrgicos delas, talvez esteja em siríaco, uma forma de aramaico, né, a língua que Jesus falava. Ou talvez você encontre um padre que é casado e tem a esposa dele, está com os filhos dele ali na paróquia, todos os dias na missa. Então, eu sei que é estranho, mas tá certo, porque o estranho é o que a gente não conhece. O que eu quero fazer aqui hoje é ajudar a gente a conhecer mais sobre isso para não ser mais estranho. Só isso. Então, o tema aqui é Oriente Católico, né? Os dois pulmões da igreja. Ou, informalmente, tretas do Ocidente, segundo alguns. Mas a gente já chega lá. Bom, então, se a gente quer entender como que surgiram essas igrejas católicas orientais, a gente tem que voltar lá no começo. Tem que voltar lá com Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo terminou, digamos assim, o curso da sua vida aqui na Terra, ele deu aos discípulos a missão de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ele subiu aos céus e empoderou eles com o poder do Espírito Santo que vem em Pentecostes, e é exatamente isso que os apóstolos fizeram. Eles saíram pelo mundo inteiro, batizando as pessoas, ensinando as doutrinas de Cristo e trazendo a salvação para o mundo. Como nós sabemos, os dois apóstolos mais famosos, né, São Pedro e São Paulo, né, São Paulo não é dos 12, mas é apóstolo, né, eles foram para Roma, e foram lá que eles foram mortos, né, foram martirizados no ano 67, 66, por aí. E, de certa forma, são eles que são os fundadores, digamos assim, ou os pilares da Igreja Latina, que é a igreja do qual eu imagino que todo mundo aqui faz parte, ok? Mas não existe só a Igreja Latina, ou seja, que usa o latim, dentro da Igreja Católica. Embora 99% dos católicos sejam católicos latinos, há 18 milhões de católicos que são católicos orientais, que pertencem a outras igrejas dentro da Igreja Católica. Porque essa é uma coisa, o Concílio Vaticano II ensina que a Igreja Católica é uma comunhão eclesial, ou seja, uma comunhão de igrejas particulares. Ok? Então, temos aqui São Pedro e São Paulo, mas, gente, todos os outros apóstolos nunca foram para o Ocidente, eles ficaram no Oriente, né? São André, São Felipe, São Bartolomeu, São Judas Tadeu, né? São Tomé, que foi para a Índia, né? Uma história maravilhosa. Todos eles ficaram no Oriente, e eles foram fundando igrejas por onde eles passavam. Essas igrejas começaram a desenvolver um patrimônio cultural, litúrgico, espiritual, teológico próprio, todas dentro da mesma doutrina, dentro da mesma hierarquia, né, dentro dos mesmos dogmas, mas modos diferentes de viver a fé. Ok? Então, meio que mais ou menos, assim, um pouco aproximado, surgiu 3 grandes assim, grupos dentro da igreja, né? Seriam a igreja latina, a igreja grega, né, que usava o grego, e a igreja siríaca, né, que usava essa forma de aramaico. Tá, então eu já joguei aqui o panorama básico aqui. Agora, para vocês entenderem o que realmente são as igrejas católicas orientais, eu acho que o melhor jeito é a gente ver a história, ver como que elas surgiram. Se você entender como elas surgiram, você vai saber o que elas são. Tá?
Então, eu vou começar falando aqui da Igreja do Oriente. Nós vamos falar aqui das tretas agora, dos cismas. Esse nome é péssimo. Eu não sei quem inventou o nome Igreja do Oriente, porque todas as igrejas que a gente vai falar hoje é do Oriente. Então, eu não sei. Vamos mudar o nome. Não é Igreja do Oriente, é Igreja Persa, tá? Ok? Nós vamos falar da Igreja Persa. Bom, como nós sabemos, no terceiro concílio ecumênico da Igreja, foi declarado o dogma de que Maria é verdadeiramente mãe de Deus. E esse concílio excomungou Nestório, que estava negando esta doutrina da Igreja. Okay? Acontece que essa doutrina de Nestório acabou sendo adotada como, digamos assim, quase que a religião oficial do Império Persa, do Império Sassânida, que eram, assim, os arqui-inimigos do Império Romano. Então teve uma grande jogada política aí, né? O Império Sassânida queria uma independência religiosa do Império Romano, então eles acabaram adotando, digamos assim, essa heresia para justificar assim, uma maior independência. Falar assim, bispos romanos não chegam aqui, não chegam nem perto. Bom, com o tempo, acabou que a igreja persa não adotou exatamente o nestorianismo, mas uma outra teologia, a teologia do Teodoro de Mopsueste e do Diodoro de Tarso. Só resumindo, basicamente é o seguinte, embora inicialmente eles eram nestorianos, estavam dentro dessa heresia, com o tempo, podemos dizer assim, sério mesmo, podemos dizer que essa heresia foi curada até dentro deles, assim, eles começaram a reconhecer, digamos assim, uma doutrina correta. Mas depois eu explico mais sobre isso. Bom, curiosamente, olha só, durante a Idade Média, a maior igreja do mundo em expansão territorial era essa igreja persa. Eles tinham bispos que iam desde o Egito até a China e a Índia. Isso antes das grandes navegações, antes dos jesuítas. Sinceramente, assim, em questão de evangelização, os caras estão de parabéns aqui. Bom, mas do século XIII ao século XV começaram aproximações entre a igreja persa e a igreja católica. Então, alguns patriarcas persas começaram a mandar cartas para o Papa, tentando negociar algum tipo de aproximação, e realmente deu certo. No século XVI, em plena Reforma Protestante, dois grandes grupos dessa igreja persa voltaram para a comunhão católica. Eu coloquei aqui em branco a igreja assíria do Oriente, que é a que está fora da igreja cismática, e em amarelo as duas que voltaram para nós, né? Digamos assim, voltaram para a comunhão com o bispo de Roma, que é a Igreja Católica Caldeia, que fica ali no Iraque, e a Igreja Católica Sírio-Malabar, que é da Índia. Como vocês podem ver no número de fiéis que eu coloquei, só a Igreja Católica Sírio-Malabar tem mais de 4 milhões de membros, enquanto que a Igreja Persa Cismática ainda tem apenas 400 mil membros. Então, felizmente, pela graça de Deus, nós podemos dizer que esse cisma está quase curado. E vem das negociações que está tendo nos últimos 30 anos entre Roma e a Igreja Síria do Oriente, e minha opinião é que bem em breve pode ser que aquele 400 mil deles vire zero. Tomara, né? Eu espero. Eles usam um rito, não é o rito romano que nós usamos, é um rito siríaco oriental ou caldeu, né? Em que eles usam umas liturgias, eles têm 3 liturgias diferentes, na verdade são bem diferentes, né? A de Adai e Marmari, do Teodoro de Mopsueste e do Nestório. Eu coloquei aqui uma fotinho do patriarca deles, do patriarca da Igreja Católica Caldeia, assim, só para a gente vendo um pouco os rostos das pessoas. Beleza, deixa a igreja persa de lado, vamos falar de outro cisma agora, que é o das igrejas ortodoxas miafisitas, também chamadas às vezes de monofisitas, embora eu acredito que isso esteja engano, mas tudo bem, vamos chamar aqui de miafisitas, eu já explico o que é isso. No quarto concílio ecumênico, o concílio de Calcedônia, foi declarado dogmaticamente pela igreja, pelo Papa São Leão Magno, que em Cristo há duas naturezas, né? A natureza humana e a natureza divina, e essas duas naturezas estão sem mistura, sem mudança, sem divisão, sem separação. Ou seja, preservando a união hipostática, mas ao mesmo tempo a distinção das duas naturezas. Ocorreu que algumas pessoas começaram a negar também esse dogma, principalmente o Eutiques e o Dióscoro, mas esquece esses nomes, os nomes não importam tanto. A questão é a seguinte, várias igrejas começaram a adotar essa heresia. Igrejas no Egito, igrejas na Síria e igrejas na Armênia. Então foram aí que foram surgindo, foi criando vários cismas diferentes, assim,
cismas miafisitas. Por que eu falo miafisita? Eu vou explicar. Monofisismo é o nome da heresia daqueles que dizem que Cristo só tem uma natureza. Por que eu falo miafisismo e não monofisismo para essas igrejas? Porque também a mesma coisa, com o tempo, embora elas inicialmente fossem monofisitas, elas foram curando essa heresia dentro delas mesmas. E foi percebido que elas, sim, falam em uma natureza na liturgia deles, falam da uma natureza encarnada do verbo, falam. Mas isso é a questão de tradução, é questão do uso do siríaco, traduzido para o grego, traduzido para o latim. Não tem, digamos assim, alguns termos que nós usamos em latim, não tem uma tradução exata em siríaco. E nesse problema de tradução pode, digamos assim, acabar criando confusões quando os dois estão falando a mesma coisa, ok? Mas de qualquer forma, eles rejeitaram a autoridade do Concílio de Calcedônia, rejeitaram a autoridade do Papa e se separaram. Então, entre os séculos XVIII e XXI, as igrejas católicas, essas igrejas miafisitas do Egito, ali da África, algumas delas voltaram para a comunhão católica, que é a Igreja Católica Copta, a Etíope e a da Eritreia. E como idioma litúrgico, eles usam o copta e o etíope. Né? Então, como você pode ver, esse cisma ainda tem um certo trabalho a ser feito, né? Não está tão fácil que nem o outro, porque tem 49 milhões de coptas ainda separados da igreja. Né? Também entre o século XVIII e o século XX, algumas igrejas separadas da Síria também voltaram para a Igreja Católica, que é a Igreja Católica Siríaca e a Siro-Malankar, que está na Índia, na verdade. E elas usam o siríaco ocidental na liturgia delas. Usam a liturgia de São Tiago, que talvez seja a liturgia mais antiga da igreja. Liturgia que surgiu ali em Jerusalém. E, eu coloquei essa foto aqui porque é um dos patriarcas deles, porque, sinceramente, gente, olha o estilo do cara. Olha só, eu queria que esse cara... cardeal, ele podia ser eleito papa, seria o papa mais estiloso de todos os tempos. Brincando, gente, passar. Bom, e tem a Igreja Armênia, a Igreja Apostólica Armênia, separada. Uma parte dela também voltou para a Igreja Católica em 1741, formando a Igreja Católica Armênia. Eles usam a liturgia de São Gregório, o Iluminador. Então, assim, né? Muitos nomes, mas peguem mais aí o conceito geral da coisa. E aí eu coloquei aqui uma foto aí do patriarca deles, que faleceu essa semana. A missa de corpo presente dele foi ontem. Então, que o Senhor tenha. Beleza, agora passamos da igreja persa, passamos das igrejas miafisitas, agora vamos falar das igrejas ortodoxas calcedonianas, ou seja, as que aceitaram o Concílio de Calcedônia. Quando as pessoas falam ortodoxos, elas estão se referindo a essas igrejas, sempre, quase sempre, ok? Então, quando você fala assim, ortodoxo, está falando das igrejas ortodoxas calcedonianas, que são os russos, né, os ucranianos, os gregos, tá? Bom, a história do cisma do Oriente, desse cisma, é muito complexa, ok? Então, é realmente muito difícil sequer dar um resumo dela. Então, eu vou falar, assim, só alguns pontos, assim, principais. Bom, grande parte desse cisma começou, as raízes dele, no século IX, quando o patriarca de Constantinopla, quer dizer, quando um patriarca, né, que acabou entrando lá em Constantinopla, São Fócio, tentou excomungar o Papa, começou a falar que os latinos estavam cheios de heresias, criou uma briga política por qual grupo teria jurisdição sobre a evangelização dos búlgaros, toda uma questão política, litúrgica, teológica, assim, é complexo, ok? Mas, basicamente, o Quarto Concílio de Constantinopla, o Concílio Ecumênico, foi feito lá. Falou que se qualquer autoridade civil ou poderoso tentar afastar da cátedra apostólica o Papa, seja anátema, está excomungado, né? Então, foi bem isso que eles tentaram solidificar. O próprio São Fócio, ele morreu na comunhão da igreja, ele se arrependeu dos erros dele, morreu, inclusive é santo. Mas o cisma que ele fez jogou as sementes do que depois viraria o grande cisma, né? Então, em 1054, nós temos aquele episódio em que há excomunhão mútua, um cardeal da Igreja Católica e o patriarca de Constantinopla se excomungam mutuamente, sem autorização do Papa. O Papa estava morto, inclusive. Mas essa é a data que a maioria a data simbólica, né? A data que você vê na página da Wikipédia, assim. Mas, na verdade, não foi aí que o cisma aconteceu também. Porque, assim, são dois caras aleatórios se excomungando. Para o povo normal,
Não, um estava indo na igreja do outro, estava comungando, estava tudo bem, os bispos estavam tranquilos. Então, aí não foi o grande ponto, assim. O ponto, assim, que a maioria dos estudiosos vai dizer que ocorreu o cisma do Oriente, infelizmente, foi uma das maiores lástimas da história, que foi o saque de Constantinopla, durante as Cruzadas. Os latinos foram enviados, teoricamente, para ajudar os bizantinos, e em vez de ajudar, eles invadiram a cidade, saquearam, mataram, estupraram, roubaram. É realmente, assim, uma das maiores atrocidades já feitas na história. E isso fez com que os bizantinos, né, odiassem os latinos. Né, dá para entender muito bem, né? Então foi nesse momento assim que o povo comum falava assim, eu não quero nada a ver com esses latinos, eu não quero nada a ver com esse papa, eu não quero nada a ver com isso. Nós estamos nos separando agora de verdade mesmo, né? Houveram algumas outras tentativas de reunião. Por exemplo, no segundo concílio de Leão, tentaram fazer uma reunião que, sei lá, durou 5 minutos, sei lá, deu certo por 5 minutos, depois já não deu mais. E no concílio de Florença, que foi um concílio ecumênico que na época foi reconhecido pelos bizantinos. Os bizantinos e os latinos se reuniram e concordaram em cada ponto de doutrina, acertaram tudo, assinaram, deu tudo certo. Quando os emissários bizantinos voltaram para Constantinopla, eles quase foram linchados pelo povo lá, não teve a reunião, o cisma continuou, né? E daí, em 1453, Constantinopla, né, a capital do Império Bizantino, cai, e muitos acabaram interpretando assim, gente, nós somos punidos por Deus por se juntar com esses católicos malditos, não sei o quê. Então, foi um evento assim, muito forte assim, para eles. E desde então, assim, o cisma ficou muito mais forte do que estava, né? Porém, várias dessas igrejas acabaram voltando para a comunhão com Roma, desde o século XVI até o século XXI, né? Então, só para explicar o esquema de cores aqui, em branco eu coloquei as igrejas ortodoxas bizantinas, tem 220 milhões de fiéis, estão separados. E daí todos embaixo são as igrejas católicas bizantinas, né? Em vermelho eu coloquei aquelas que são de uma origem mais eslava, né? Aquela coisa assim, da evangelização de São Cirilo, né? Em azul, as que são de uma tradição mais grega, da Grécia mesmo. Em amarelo eu coloquei a igreja melquita, que era um pouco diferente. É uma igreja grega, só que é uma igreja grega de Antioquia, da Síria, né? Do Oriente Médio. Então é uma tradição um pouquinho diferente. E eles utilizam o rito bizantino, né? E os idiomas que eles usam é principalmente o grego e o eslavo, e também um pouco do árabe, lá no Oriente Médio. E a última igreja que eu queria falar aqui é da Igreja Maronita, que é a paróquia que eu frequento, né? E eu vou provar aqui para vocês que a Igreja Maronita é a melhor de todas. Vejam essa foto de vários monges e padres maronitas e dá uma olhada no cara aqui fumando um narguilé. Eu acho que isso daqui já provou que eles são os melhores. Brincadeira, gente. Mas basicamente os maronitas foi o seguinte, os maronitas é a única igreja católica oriental que nunca esteve separada da comunhão com Roma. Eles sempre foram católicos, sempre. Eles surgem dos seguidores do São Marum, que era um monge, um eremita, né? Um eremita da Síria. Eles se tornaram um reduto, digamos assim, de ortodoxia dentro do Oriente Médio, porque, como eu expliquei, aquela região da Síria ficou muito afetada pela heresia do monofisismo, né? Os miafisitas e tal. E o mosteiro de São Marum era o único que não era, o único que aceitava o concílio de Constantinopla, de Calcedônia. Então, digamos assim, as pessoas que eram católicas, que eram, né, corretas na fé, iam lá para o mosteiro para se juntar, se formar uma igreja ali, de certa forma, né? E, assim, um grande exemplo, assim, do amor e da obediência que eles sempre tiveram ao Papa foi quando teve o episódio dos 350 monges deles que foram martirizados, assassinados pelos monofisitas, no século VI. Eles enviaram uma carta para o Papa Santo Ormizda. Eu vou ler aqui só um trechinho da carta, só para vocês verem um pouco como é que é a fé deles. Eles falaram, né? Ao Santíssimo e Beatíssimo Patriarca do mundo inteiro, Ormizda, ocupante da sede de Pedro, príncipe dos apóstolos. Visto que Cristo, nosso Deus, vos constituiu príncipe de pastores, mestres e médicos de almas, é justo vos explicar as tribulações que recaíram sobre nós e indicar os cruéis lobos que estão despedaçando o rebanho de Cristo. Essa é a fé dos maronitas. Os maronitas pilar basilar da fé deles é
o amor ao Papa e a união com o Papa de Roma. Sempre foi. Né? Então, basicamente, eles surgiram nesse mosteiro. No século VII, ocorreu um monte de problemas ali no Oriente Médio. Né? Teve guerra civil dentro do Império Bizantino, depois teve guerra do Império Bizantino com o Império Sassânida e teve a invasão muçulmana. Então, basicamente, todos os bispos que estavam ali no Oriente Médio fugiram e foram para Constantinopla. E os fiéis católicos ficaram sem patriarca de Antioquia, né? Então, os maronitas se organizaram e elegeram um patriarca para eles no ano 685, o primeiro patriarca maronita, que foi confirmado pelo Papa São Sérgio I. E né, eles usam o rito siríaco ocidental, né, que nem aquele que a gente já falou lá atrás, que é a liturgia de São Tiago, um pouquinho modificada. E essa é a foto aí do patriarca deles. Eu coloquei como as fotinhos deles. Isso aqui é super legal, né? O casamento nas várias igrejas orientais tem esse negócio da coroação, né? O noivo e a noiva recebem uma coroa, assim, né? Como se eles fossem agora um rei e uma rainha, assim, né? De uma nova missão, né? De um novo reino, assim, que Deus está formando. Super legal. Bom, deixa eu apagar isso aqui, que é muito texto. Basicamente é o seguinte, vamos retomar aqui. Igreja, a gente está falando das igrejas católicas orientais. O que são essas igrejas? Essas igrejas são um grupo de fiéis unidos dentro de uma mesma hierarquia que é reconhecido pelo Papa. É isso, ok? Então, dentro da Igreja Católica, tem 24 igrejas. A Igreja Latina e 23 igrejas orientais. Agora, rito é outra coisa. Rito é o patrimônio litúrgico, cultural, espiritual, que normalmente várias igrejas têm. Então, por exemplo, o rito bizantino está em várias igrejas diferentes, entende? Mas às vezes pode ser que um rito só esteja numa igreja. Por exemplo, o rito armênio só é da igreja armênia, não tem outra. Então, tem essa diferença aqui. Bom, o magistério da igreja se pronunciou várias vezes sobre as igrejas católicas orientais. Então, por exemplo, o Papa Leão XIII falou que as igrejas do Oriente são dignas da glória e reverência que possuem por toda a cristandade. E, numa carta apostólica, ele colocou uma excomunhão a qualquer padre latino que tente converter um católico oriental a transferir de rito, né, da igreja oriental dele para a igreja latina, né? Então, se você tentar fazer isso, você está excomungado, cuidado. Quer dizer, os padres, né, pelo menos. E, por exemplo, o Concílio Vaticano II falou muito sobre as igrejas orientais, né? Então, por exemplo, na Lumen Gentium, fala, né, que essa variedade de igrejas locais, a convergir para a unidade, manifesta claramente a catolicidade da indivisa igreja. Ou seja, essa diversidade que nós temos dentro da nossa igreja é a manifestação do que é ser católico, porque ser católico é ser universal, sabe? Então, na verdade, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu estava estudando sobre a Igreja Católica, né, antes de eu me converter. Que a Igreja Católica é a única que consegue reunir dentro dela os patrimônios, né, digamos assim, litúrgicos de todos os povos, de todas as épocas, né? Então, você vai ver, sei lá, os bizantinos, eles só têm o rito bizantino, é só isso. Os armênios, separados, só têm o rito armênio. Agora, a Igreja Católica tem todos dentro de si. Isso é uma maravilha. Né, por exemplo, a Unitatis Redintegratio, né, sobre o ecumenismo, falou que guardando a unidade nas coisas necessárias, todos na igreja, segundo o munus dado a cada um, conservem a devida liberdade, tanto nas várias formas da vida espiritual e da disciplina, como na diversidade de ritos litúrgicos e até mesmo na elaboração teológica da verdade revelada. Ou seja, essa diversidade que há entre as igrejas orientais não é só uma diversidade de liturgia, é também uma diversidade de elaboração teológica. Eles explicam os dogmas, eles explicam as verdades da fé de uma forma diferente. E não há problema, porque eles estão explicando a mesma coisa, só que usando outras palavras, outros termos, outras ênfases, sabe? Então, tomar cuidado, assim, para a gente não olhar, às vezes, um padre oriental falando de um certo jeito e falar assim, não é assim que a gente fala. Dá uma olhada, presta atenção. Às vezes nós estamos falando, na verdade, nós estamos falando a mesma coisa, só que de jeitos diferentes. Né? Então, ainda fala, né, que na última frase, nestes casos deve-se dizer que aquelas várias fórmulas teológicas, em vez de se oporem,
não poucas vezes se completam mutuamente, né? E um dos documentos do Concílio Vaticano II é um decreto só sobre as igrejas católicas orientais. Então, olha o que a igreja está falando para a gente. A igreja está se reunindo num concílio ecumênico e está fazendo um decreto só sobre isso, um documento só sobre isso. Isso é muito importante. Todos nós deveríamos ler isso, na minha opinião, né? Então, por exemplo, nesse decreto sobre as igrejas orientais, fala que a Igreja Católica aprecia as instituições, os ritos litúrgicos, as tradições eclesiásticas e a disciplina cristã das igrejas orientais, né? Entre elas vigora admirável comunhão, de tal forma que a variedade na igreja, longe de prejudicar a unidade, antes a manifesta, né? E fala, né, que embora elas difiram, né, dentro do patrimônio, todas elas estão confiadas ao ministério do sucessor de São Pedro, ou, no caso, hoje, o Papa Francisco, né? O Catecismo da Igreja Católica também fala sobre isso. Vocês leem depois em casa. Vai, número 1201 a 1203 fala sobre as igrejas orientais. Tá? O Papa São João Paulo II ele escreveu uma encíclica só sobre as igrejas orientais, né? Em que ele fala que a primeira necessidade para os católicos é conhecer a tradição oriental, para a gente poder nos nutrir dela, né? E, na maneira possível a cada um, favorecer o processo da unidade. Por que isso? Eu estava assistindo uma entrevista com um padre bizantino recentemente. Padre não, desculpa, diácono bizantino. E perguntaram para ele assim, olha, o que nós, latinos, podemos fazer para ajudar os católicos bizantinos? E ele falou o seguinte, olha, o que vocês mais podem fazer para ajudar é educar as pessoas. É educar as pessoas sobre o que são as igrejas católicas orientais. E falou, olha, eu estou cansado de chegar as pessoas para mim e achar que eu não sou católico, sabe? Algo assim. Ele falando, né, que ele tinha que explicar, às vezes, para outros padres, para freiras, para irmãos, né, que ele era católico. E isso, né, é bem ofensivo, na verdade, né? Então, acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é conhecer. Não precisa estudar os livros, né? Conhecer. Estar educado sobre o assunto, né? E o Papa São João Paulo II fala, né, que é necessário que os filhos da Igreja Católica de tradição latina possam conhecer plenamente possam conhecer em plenitude este tesouro, né? Então, vou pular aqui, que é muito texto também, né? Pelo amor. Existe um negócio também muito interessante dentro da Igreja Católica, que são padres que têm faculdades birrituais, ou eles são padres birrituados, ou seja, eles podem celebrar em 2 ritos diferentes. Então, eu coloquei aqui alguns mais famosos, né? Então, por exemplo, o Padre Mitch Pecqua, não sei se vocês conhecem, do canal lá da Madre Angélica, né? Ele é um padre latino e ele celebra no rito maronita também. O Fulton Sheen, né, o venerável Fulton Sheen, ele celebrava no rito latino e também no rito bizantino, né? E, né, uma coisa interessante é que nas igrejas católicas orientais podem ser ordenados homens casados ao sacerdócio. Homens que já foram ordenados não podem se casar, mas homens casados podem ser ordenados. Então, essa é uma tradição aceita pela igreja, está no catecismo, está no Concílio Vaticano II, pode ir lá, isso é bem aceito. E assim, embora possam existir padres casados, não podem ter bispos casados. Os bispos sempre são escolhidos dentre aqueles que são celibatários, né? E outra coisa aqui é foto de alguns santos orientais, só para a gente ver a cara deles, assim, para pegar um pouco a nossa imaginação. Então, aqui alguns santos armênios, né? São Gregório o Iluminador, que foi quem evangelizou a Armênia, né? São Gregório de Narek, que foi o último doutor declarado doutor da igreja, né? Temos aqui alguns santos coptas, né? Por exemplo, São Atanásio de Alexandria, São Cirilo, que são doutores. São Frumêncio, que evangelizou a Etiópia lá no século IV. Né, alguns santos aqui siríacos orientais, né? O São Ciríaco Elias Chavara, Santo Afonso da Imaculada Conceição, o servo de Deus Radi da Cisgani, que foi assassinado pelo Estado Islâmico em 2007, mártir, super recente. Alguns santos aqui siríacos orientais, né? O Santo Efrem, né? Que a poesia dele é maravilhosa. A poesia dele é basicamente a base do rito maronita hoje, né? O São Charo, a Santa Aráfica, né? E aqui alguns santos bizantinos, né? O São Nicolau, né? Que é o Papai Noel, né? O São Gregório Nazianzeno, São Basílio Magno, São João Crisóstomo, né? Que eles fundaram a base da liturgia bizantina, né?
Tem os dois irmãos, né, o São Cirilo e o São Metódio, que evangelizaram os eslavos, assim, uma história muito legal. A Santa Olga, São Vladimir, né, só para ver as carinhas deles aqui, umas imagens. São Sérgio de Radonete. São Sérgio de Radonete é tipo São Francisco de Assis bizantino. A história dele também é bem interessante. Tem o Santo Estevão de Perme, que era pintor de ícones, né? São Josafá Kuntsevich, que também é mártir. Então, foi só para a gente pegar aqui umas imagens aqui para animar um pouco a nossa mente. Aqui tem um monte de texto, eu não vou ler, né? Nem ferrando. É o seguinte, só para falar um pouco como é que está o diálogo entre a Igreja Católica e as igrejas que ainda continuam separadas, ok? Então, o Papa São João Paulo II, ele se sentou com o patriarca da Igreja Assíria do Oriente, aquela primeira que nós falamos lá atrás. E eles discutiram teologia. Falaram assim, vamos ver o que cada um de nós queremos, né? E olha a conclusão que eles chegaram. A última frase aqui. Nós dois reconhecemos a legitimidade e precisão dessas expressões. Que expressões? Mãe de Deus e Mãe de Cristo. Ou seja, o patriarca da Igreja Assíria do Oriente reconheceu que chamar Maria de Mãe de Deus é correto e verdadeiro. Então, você percebe que, teologicamente falando, os obstáculos para a reunião são muito poucos, assim, talvez muito poucos, né? O Papa São Paulo VI, né, se reuniu com o patriarca de Alexandria das igrejas miafisitas. Foram discutir sobre o Concílio de Calcedônia. Olha o que os dois disseram juntos. Nele, né, em Cristo, sua divindade está unida à sua humanidade, em uma união real, perfeita, sem mistura, sem amálgama, sem confusão, sem alteração, sem divisão, sem separação. Isso daqui, gente, é ipsis literis do Concílio de Calcedônia. Então, perceba que, teologicamente, estamos muito unidos, né? Muito mais do que, às vezes, a gente pensa, né? E o Papa São João Paulo II também conversou com eles, blá, blá, blá. E o Papa São Paulo VI, ele fez um encontro histórico com o patriarca de Constantinopla, em que os dois, no Monte das Oliveiras, em Jerusalém, removeram aquela excomunhão mútua de 1054, que um estava excomungando o outro, eles removeram. Então, digamos assim, nós não estamos mais excomungando eles, eles não estão nos excomungando, né? Daí veio em 1965. E o diálogo tá bem avançado, eu diria assim, o diálogo ecumênico assim, entre as igrejas. Mas ainda tem muito trabalho a ser feito. E eu trouxe aqui algumas fotos de algumas paróquias orientais aí em São Paulo. Vocês são privilegiados, eu sou de Campinas, aqui só tem uma. Em São Paulo tem um monte. Vocês estão muito tão fácil, e é tudo perto da Nossa Senhora do Brasil, está muito fácil para vocês. Olha só, eu quero que vocês organizem grupos para visitar essas igrejas. Eu quero que vocês façam aí o rolê litúrgico aí, rolê oriental. Então aqui, por exemplo, a Igreja Católica Ucraniana tem lá na Rua das Valerianas, que fica a 30 minutos da Nossa Senhora do Brasil. É um pouquinho mais longe, admito, mas as outras são mais perto ainda. A Igreja Católica Melquita, Nossa Senhora do Paraíso, é 12 minutos aí, muito perto, muito perto. A Igreja Católica Armênia é na Avenida Tiradentes, também 12 minutos aí do lado. E tem a Igreja Maronita Nossa Senhora do Líbano, 13 minutos daí. Gente, está tudo muito perto, está tudo muito fácil para vocês organizarem aí. E é isso aí, gente. Vamos conhecer os nossos irmãos católicos orientais. Quero ver organizações para isso. E é isso aí. Pode. Agora é a sessão de discussão, né? Isso, legal, Lucas. Boa. Então a gente vai dividir vocês em círculos. Lucas, você tem alguma coisa que você gostaria, que você acha que era interessante a gente conversar? Eu trouxe umas perguntas aqui, não sei se pode ser essas. Perfeito, boa. Quer ler para a gente aí, explicar um pouco o que você estava pensando? Sim, uma pergunta é, porque se Jesus Cristo fundou uma igreja, né, digamos assim, né, uma igreja una, por que a gente não faz um jeito só de celebrar a missa? Assim, eu acho que isso é uma boa pergunta. Né, o sacrifício de Cristo não é único, né, o sacrifício da missa não é único, por que a gente não celebra só de um jeito? É uma questão interessante. Certo. Boa, a gente foca nessa então, é isso? Não, pode falar todos aí, do jeito que vocês quiserem, como vocês quiserem. Então fala de todas e aí eu separo o pessoal aqui. Aí a gente volta daqui a 15 minutinhos. Você quer que eu fale todas? Dá uma explicada geral, assim, só para ninguém boiar. A outra é
Tá, a outra é uma discussão, digamos assim, bem informal, mas assim, qual rito ou igreja católica oriental que eu apresentei hoje? Eu sei que eu apresentei em 5 segundos, eu sei disso. Mas assim, olhando assim nas fotinhos assim, qual que chama mais a sua atenção, né? Por quê? Em qual das 4 paróquias orientais que eu mostrei você está pensando no próximo domingo, né? A melquita, a armênia, a maronita e a ucraniana. Assim, quais fotos assim você gostou mais, assim, chamou a atenção, algo assim, não sei. E outra pergunta é o que a gente pode fazer, né, nós católicos latinos, para ajudar as igrejas católicas orientais, né? Eu falei de educar, né, as pessoas, mas além disso, o que a gente pode fazer para ajudar, né? E qual que é a importância da gente conhecer o cristianismo oriental, né? Tanto o católico quanto o ortodoxo, assim, qual que é a importância da gente saber sobre isso? Então, é isso aí. Boa. Peraí, legal, Lucas. Espera que a Mari está sofrendo alguma coisa no ouvido aqui. Fala aí, o que era? Não. Vamos separar. Tá bom, então ó, vamos dividir vocês em grupo? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Então, pessoal, grupo 1 vai para a cozinha. Grupo 2 pode ir para a sala dos pães. E grupo 3 aqui para a direita. Beleza? Boa. Lucas? Lucas, me escuta? Oi. Posso tirar 2 dúvidas? Posso tirar 2 dúvidas? Pode falar. Primeiro, quem ordena os bispos dessas igrejas, que já se uniram à igreja católica, mas não são latinas? É o seguinte, o Papa Francisco, além de ser digamos assim, além de ser o sucessor de São Pedro, que tem o primado sobre toda a Igreja Católica, ele é o patriarca da Igreja Latina, Papa Francisco. Okay? Então, nós somos governados de maneira imediata pelo Papa Francisco. Agora, as igrejas católicas orientais, elas vão ter patriarcas deles, que estão submissos ao Papa Francisco. Então, eles são governados de uma maneira mediada, né? Uma maneira assim, intermediária. Entende? Então, eles têm os patriarcas, metropolitas, tem uns nomes chiques aí, arcebispo maior. Então, eles têm um cabeça em cada igreja. São esses patriarcas que ordenam? Sim, exatamente. Sim. E a segunda pergunta é o seguinte: o Papa Francisco, digamos, esses patriarcas estão submissos ao Papa Francisco? Sim. Então, por exemplo, se o Papa Francisco falar, se eles discordarem em algum assunto, o Papa Francisco tem a palavra final. Tem. Essas 2 dúvidas, obrigado. Ficou pendente. Muito obrigado, Lucas. Beleza. Eu não conhecia esses outros vertentes da igreja, mas essas 2 questões me deixaram um pouco acabrunhado, mas você esclareceu bem. Obrigado. Beleza. Ô, Lucas, mas quem escolhe os patriarcas de cada uma delas? Excelente pergunta. É o seguinte, eles escolhem. Os católicos orientais, eles têm um sínodo de bispos, né, dentro de cada das igrejas orientais, e são eles que escolhem. Então é o seguinte, quando não é um patriarca, que é o cabeça da igreja deles, o que acontece? Eles fazem uma eleição, votam num cara lá, e mandam uma carta para o Papa Francisco pedindo para o Papa Francisco aceitar. É isso. E o Papa Francisco, quer dizer, eu acho que nunca foi negado, eu acho que todos os papas sempre aceitaram. Agora, o sínodo de bispos deles, então. Exatamente. Então, eles têm um poder muito maior, na verdade, né? Porque aqui na Igreja Latina, todos os bispos são escolhidos no final, assim, pelo Papa Francisco. Lá não, entende? Uhum. E os patriarcas, inclusive, têm uma honra ainda maior, que é discutido na Lumen Gentium, se não me engano, que é o seguinte: eles são eleitos e eles assumem o cargo antes de pedir autorização para o Papa. Eles são eleitos, assumem o cargo e só daí eles mandam uma carta para o Papa pedindo a comunhão, falando assim, Papa, eu gostaria de estar em comunhão com o senhor, e é isso, acabou. Nossa, entendi. E não sei se eu posso perguntar, se alguém quer falar, eu tenho uma outra pergunta. É que a que eu mais gosto é da Rússia, né? Tipo, da região da Rússia ali. Sim. Tem alguma... eu vi que tem a ucraniana. Na Ucrânia tem uma vertente católica, mas da Rússia mesma, existe ou é só ortodoxo mesmo? Então, é uma das menores que tem. Existe a Igreja Católica Russa, inclusive tem algumas comunidades aqui no Brasil.